Olá, começa agora o Saber Direito Debate. Eu converso hoje com o professor Eduardo Mendonça. Ele é professor de Direito Constitucional, mestre e doutorando em Direito Público. Durante a semana, ele falou sobre judicialização da política. Na aula 1, sobre separação dos poderes 1. Na aula 2, separação dos poderes 2. Na aula 3, sobre interpretação constitucional. Na aula 4, criação judicial do direito. E na última aula, judicialização da política. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Vale lembrar que ele também é autor da obra A Constitucionalização das Finanças Públicas no Brasil, devido processo orçamentário e democracia. É sobre isso que eu gostaria de começar conversando com o senhor. Pelo seguinte, na obra o senhor fala, na verdade, sobre o orçamento vinculante, que na verdade é uma proposta de emenda constitucional. O que de fato a gente pode encontrar nessa obra e qual a sua posição em relação a isso? É um prazer estar aqui, como foi um prazer também participar das aulas. Esse tema do orçamento vinculante está na ordem do dia por conta dessas propostas de emenda que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Há muitos anos há propostas quanto a isso, mas elas, de certa forma, tiveram um impulso em tempo recente. No Brasil, tal como se pratica hoje, o orçamento é dito autorizativo. Isso significa que o orçamento não cria por si só o dever de que as despesas nele previstas sejam executadas. Ele é uma pré-condição para que as despesas possam ser realizadas, ou seja, não é possível fazer nada que não tenha previsão orçamentária, mas a inclusão no orçamento por si só não gera o dever, a obrigação de que se faça. Seja cumprido. O que gera, em alguns casos, algumas distorções graves. Por exemplo, se discute desde sempre no Brasil o problema dos presídios e da pena que eles propiciam aos condenados. E, apesar disso, todos os anos são incluídas verbas para endereçar esse problema, que não são executadas sem que haja qualquer justificativa formal para o fato de não o serem. E é possível, então, hoje em dia, que isso aconteça, que o orçamento não seja designado especialmente para aquele fim determinado pelo orçamento e que também não seja justificado isso. Esse é o ponto. O Executivo, como trata como um orçamento autorizativo, ele está autorizado, mas não obrigado. Algumas despesas até são consideradas obrigatórias, mas não por estarem no orçamento, sim por si mesmas. Despesa de pessoal, por exemplo, tem que ser feita porque há um dever jurídico de pagamento dos funcionários, mas não porque está no orçamento. Essas propostas de emenda pretendem transformar o orçamento em vinculativo e, portanto, em um dever de execução. Em diferentes medidas, há propostas que tratam todo o orçamento como vinculante e outras que pretendem limitar as emendas parlamentares, aquelas inclusões que os parlamentares tenham feito por conta de emendas no processo orçamentário. Em que pé que está essa discussão hoje no Congresso? A discussão ainda é muito geral, por conta dessa dificuldade de mexer com um tema que historicamente sempre foi assim e que envolve uma dose de poder do Executivo muito relevante. Quer dizer, o poder de determinar como essas políticas serão executadas e se serão executadas é um poder muito expressivo e, portanto, há uma resistência normal do governo e das bancadas governistas em relação a esse tema. Pessoalmente, no livro sustentei isso, eu entendo que sequer seria necessária uma PEC para alterar esse quadro atual, porque entendo que ele é claramente inconstitucional. Quer dizer, a ideia de que a Constituição previu um processo orçamentário e a legalidade orçamentária, o que gera uma discussão complexa, demorada, custosa no Parlamento, para que o Poder Executivo possa, ao final, desconsiderar inteiramente o que se decidiu e fazer diferente, sem sequer dizer porquê, é um tipo de poder imperial que não faz muito sentido no esquema da separação dos poderes. Portanto, eu defendi no livro que o orçamento deveria ser considerado vinculante em um de dois sentidos. Ou no sentido autêntico, que eu chamei de vinculação autêntica, pelo qual seria isso que se está discutindo agora, basicamente. Seria transformar em dever de cumprimento, mas naturalmente com exceções e temperamentos. Quer dizer, não faz nenhum sentido num país com tanta carência como é o Brasil,
dizer que é obrigatório gastar dinheiro. Tratar dessa forma simplória não faria sentido. Então, é um dever de dar execução razoável àquelas políticas públicas que o legislador definiu e, sendo muito realista, definiu sobre o projeto que veio do Executivo, que, em geral, não é alterado de forma especialmente abrangente. Portanto, seria uma vinculação verdadeira. Ou, pelo menos, que se faça o que eu chamei de vinculação mínima, que seria manter o sistema como está, a possibilidade de não cumprimento da execução das dotações, mas com um dever de motivação. Portanto, o Executivo diria por quais razões não foi possível ou conveniente executar daquela forma e, portanto, como o dinheiro será empregado. Esse dever, essa mudança parece singela, mas ela é a diferença entre o arbitrário e o justificado. Se vai se ignorar o plano, é bastante razoável supor que há uma razão. E, portanto, quando o Executivo diz a razão, ele recoloca a discussão no debate público, até para que as pessoas possam criticar essa opção de não cumprir, por exemplo, a execução do fundo penitenciário, que é tão importante. Claro. Ou saneamento básico, que todo mundo concorda que é uma atividade essencial, claro, e que tem carências. E a gente não pode dizer que seria vou gastar o dinheiro porque existe dinheiro. Não, eu vou gastar o dinheiro para um fim mais do que necessário. Exatamente. Né? Ou então eu não vou gastar nesse fim e sim em outro, porque mais aconteceu urgente, talvez, uma conjuntura, né? Enfim, houve alguma dificuldade, uma explicação que justifique o não cumprimento daquela política pública que foi, afinal de contas, decidida num processo amplo. O Supremo já apreciou isso, começou a apreciar nessa linha que eu mencionei, de que sequer seria necessário uma PEC, seria possível por interpretação constitucional. Um caso envolvendo uma pretensão estadual, um projeto de lei estadual, que transformava em obrigatória a execução das emendas parlamentares. Isso caiu com o ministro Fux como relator e ele entendeu, primeiro em uma decisão liminar e depois no voto, que o orçamento como um todo deveria estar sujeito a essa ideia de vinculação mínima de afastamento devidamente motivado. Depois houve um segundo voto do ministro Marco Aurélio, também nessa linha, que ainda que não se queira retirar do Executivo o poder de alterar a programação, ele deve motivar essa decisão de modo a tratar com respeito à política aprovada no Parlamento. E aí, depois disso, a questão foi interrompida com um pedido de vista, portanto, não temos uma decisão ainda. E, em vez disso, temos as PECs tramitando com mais ênfase nesse momento. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero saber de você se existe de fato aí um choque entre os poderes. Mas daqui a pouquinho você me responde, você continue conosco, é só um minutinho, não sai daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, aqui comigo o professor Eduardo Mendonça. Professor, a gente encerrou o primeiro bloco falando do tema da sua obra. Eu gostaria de saber o seguinte, existe algum problema aí entre legislativo e executivo? Isso sugeriria algum problema entre os dois poderes? Problema já é uma forma de valorar a questão. Aqui o que se tem é um determinado arranjo de separação dos poderes entre o executivo e o legislativo nessa matéria de definição das opções de gasto público e de execução dessas opções, num segundo momento. Em muitos países se entende que esse é um poder primordialmente legislativo, o poder de definir quais serão essas opções. A partir do momento que o legislativo, algum dos outros poderes, interferem de alguma maneira na competência do outro, começaria a existir aí alguma estranheza entre eles? Certamente, se há uma interferência de um poder na competência do outro, a menos que isso seja uma das hipóteses pontuais em que a interferência é legítima, haverá aqui um ato, em princípio, inconstitucional. Mas a questão que nós estamos discutindo é redefinir ou não quais são essas competências. Então, estamos ainda num plano mais geral de definição de qual é o espaço adequado do executivo e do legislativo. Não tem havido um choque concreto, porque o legislativo não questiona que o sistema atual
é de orçamento autorizativo. O que ele está cogitando é alterar esse sistema. E, portanto, é possível e natural que haja uma resistência do Executivo, mas isso não é exatamente um choque entre os poderes. Seria um possível rearranjo que, naturalmente, vai deslocar um pouco mais de poder de um lado para outro. Mas, pessoalmente, entendo, como ele disse, que esse é um rearranjo bastante compreensível e natural. E acho até que no próprio Poder Executivo há um conjunto de pessoas que têm essa visão de que o orçamento, como está, tem potencializado uma certa desconsideração das políticas públicas aprovadas no Poder Legislativo e com uma forte participação do Executivo, que encaminha o orçamento afinal e que no ajuda final a das definir. contas, acaba não sendo cumprido. Pois é, políticas como um muito todo. importantes que não são cumpridas, sem que haja uma justificativa para o não cumprimento. Certo. E por isso é que esse é um tema de rearranjo dos poderes, assim como se fez com as medidas provisórias, em que também, por emenda constitucional, se redefiniu o espaço do Executivo nessa matéria, sem que por causa disso se cogitasse de um choque ou de uma violação entre os poderes, a separação dos poderes. Exatamente. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a tese, este seu livro, esta sua obra, é a sua dissertação de mestrado. Certo. E vem uma outra obra por aí da sua dissertação de doutorado, é isso? É na mesma linha da sua dissertação do mestrado ou você amplia a discussão? Continua tendo a ver com a relação entre os poderes e a forma como eles interferem entre si legitimamente. Eu preciso defender ainda esse ano, e o meu tema geral, enfim, muito simplificadamente, tem a ver com o diálogo que se estabelece entre os poderes legislativo, executivo e o judiciário por meio da jurisdição constitucional e das respostas que são dadas às decisões, as respostas institucionais. E aqui há respostas de todo tipo. Respostas, por exemplo, como a possibilidade de que uma emenda constitucional seja aprovada quando o legislativo entende que determinada matéria deve ser decidida de forma diferente, ou melhor, deve ser conformada de forma diferente daquela que o judiciário inicialmente imaginou, como aconteceu, por exemplo, no Brasil, com a discussão sobre as taxas de iluminação pública, que o Supremo declarou inconstitucionais e depois foram reintroduzidas por emenda constitucional, sem que se cogite, por causa disso, de qualquer choque entre os poderes. É um rearranjo possível e normal. Ou formas de diálogo em que a atuação judicial recoloca um tema ou avança um tema que depois é considerado pelos outros poderes. Por exemplo, essa política de financiamento, de distribuição de medicamentos contra a AIDS no Brasil, que é tão elogiada no mundo todo, ela hoje em dia é uma política com base legislativa, enfim, amplamente regulamentada, mas originalmente começou com práticas judiciais, decisões judiciais que foram se avolumando e que iniciaram um diálogo institucional e levaram o legislador a tratar dessa matéria. A mesma coisa com custeio de exames de DNA, por exemplo, por parte do poder público, que também começou, esse movimento começou com decisões judiciais e depois chegou a ser previsto em leis específicas. Portanto, há uma interação normal entre os poderes que é saudável, que é construtiva e que foge um pouco do padrão do choque, que é tão comum e tão comentado hoje em dia. O choque até acontece, o choque é inevitável, mas o choque pode ser processado de uma forma positiva institucionalmente. Ele pode ter um caráter positivo mesmo, né? Pode suscitar um debate, pode recolocar um argumento que havia ficado um pouco em segundo plano, de volta ao centro da discussão, pode colocar a questão sob perspectiva dos direitos e dos princípios e não só como questão de conveniência política. E o Supremo também tem sinalizado com a necessidade de respeitar as escolhas razoáveis que venham dos outros poderes. Então, é uma via de mão dupla. Como toda relação, ela tem os seus momentos de sobressalto. Mas, em geral, é uma relação muito construtiva para o país. Então, a seu ver, os poderes conversam harmonicamente?
Os poderes conversam, sem dúvida. Essa conversa pode ser mais exaltada em alguns momentos, como é inevitável, como é típico de qualquer relação, mas, em geral, as coisas tendem a chegar num ponto de equilíbrio, por razões variadas. Quer dizer, a ideia de que o judiciário vai sistematicamente obrigar os outros poderes a fazerem o que não querem não é uma ideia factualmente verdadeira. A história do mundo não mostra isso. O judiciário depende muito do seu prestígio, depende muito do equilíbrio com os outros poderes para manter a sua capacidade de interferir na vida política e social. Do mesmo jeito que os outros poderes buscam no judiciário o processamento das suas questões institucionais pela linguagem dos direitos. Portanto, a ideia de um choque permanente é uma visão pessimista da qual eu não compartilho. É lógico que há momentos em que as coisas esquentam um pouco. Os ânimos estão mais exaltados. Se acirram. É inevitável, mas é parte do processo. Perfeito. Professor, mais um minuto. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Eduardo Mendonça. Bom, a gente falou da sua obra e não mostrou. Então vamos mostrá-la. Está aqui, A Constitucionalização das Finanças Públicas no Brasil. A obra que contém a dissertação de mestrado do professor e em breve vem aí a sua dissertação de doutorado, Esperamos. Não é isso? Bom, além da sua própria obra, o senhor trouxe outras aqui para indicar para os nossos telespectadores. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho delas. Curso de Direito Constitucional, inclusive de Gilmar Mendes, né? Um deles. Eu trouxe, na verdade, 4 cursos por uma razão. Nossa conversa aqui nessas 5 aulas foi bastante abrangente. Ela percorreu vários temas diferentes. E hoje em dia já há um conjunto de cursos mais recentes que discutem essas matérias com uma perspectiva bem atual, como é o caso do curso do ministro Gilmar Mendes e do professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Portanto, essa é uma obra com muita referência, com muita informação, uma grande discussão sobre as decisões, que foi a tônica também da minha exposição, que por isso acho que ajuda os alunos a terem uma visão geral sobre tantos temas diferentes. Ótimo. Existem cursos mais antigos que são atualizados e continuam muito atuais. O curso do professor José Afonso da Silva é um exemplo disso, e mais recentemente o comentário contextual à Constituição dele, que é fantástico, uma atualização interessantíssima. Mas esses já partiram da discussão nesse patamar atual. Tá, e temos outro curso de Direito Constitucional, dessa vez de Ingo Wolfgang, é isso mesmo? Sarlet? Ingo Wolfgang Sarlet, ele prefere chamar de Sarlet em geral. Sarlet. Professor Marinoni, professor Mitidiero, também um curso muito atual. Ótimo. Acabou de ser lançado e que discute com uma profundidade não típica dos cursos esse conjunto de questões. Então, como são muitas e tocam vários pontos da matéria, os cursos acabam servindo para aprofundar diferentes aspectos. E se complementarem, na verdade, né? Exatamente. Existe alguma diferença, talvez uma diferença maior entre os cursos da mesma matéria ou não? É questão de posicionamento pessoal mesmo? Existe uma diferença de enfoque muito interessante. Quer dizer, por exemplo, o curso do professor Ingo, do professor Marinoni e do professor Mitidiero não abordam propositalmente todos os temas ainda. Eles ainda estão em construção e são muito densos naquilo em que é abordado. O livro do professor Gilmar e do professor Paulo Gonet já são mais abrangentes da matéria e, por causa disso, fazem um percurso mais panorâmico e nem sempre podem entrar em detalhes. Perfeito. O curso do professor Cláudio Souza Neto e Daniel Sarmento, também recente, segue essa linha do primeiro, ou seja, também trata com mais profundidade de temas específicos. E a mesma coisa do curso do professor Luiz Roberto Barroso, que chama curso, mas em verdade, em rigor, nem é bem um curso ainda, porque trata da primeira parte da matéria, trata com profundidade, trata da teoria da Constituição, mas ainda será complementado com outras abordagens, outras questões
dos pontos seguintes. Esse, especialmente, trata com bastante detalhe dessa visão de um direito constitucional construtivo interpretado pelos tribunais. Haveria outros trabalhos que eu até gostaria de trazer, se fosse possível, mas que são mais específicos e não abordam todos os nossos pontos. Por exemplo, um livro clássico, citado por todos, do professor português Nuno Pissarra, sobre separação dos poderes, altamente recomendado a quem queira aprofundar discussão teórica. Um livro mais recente, que se originou de um artigo do professor Bruce Ackerman, que é um professor de Yale, que escreveu especificamente sobre o que ele chama de nova separação dos poderes, esse novo arranjo institucional desses diferentes órgãos de Estado, já com tradução para o português também, mas esses cursos abordam os diferentes aspectos que foram tratados nessas 5 aulas, e portanto acho que são uma referência valiosa para os alunos que queiram aprofundar. Eu sempre gosto de perguntar, todas essas obras são específicas para algum perfil ou para alunos, para estudantes de direito, para pessoas que estejam prestando concurso ou para profissionais também? Nenhuma delas tem a pretensão de ser direcionada especificamente para concursos e, portanto, muito sumária ou muito esquemática. Elas se propõem a discutir os temas com mais profundidade. Mas aqui cabe uma ressalva. Quer dizer, hoje em dia, boa parte dos concursos públicos também já se sofisticou e, portanto, já aborda essas questões com um nível de densidade e um nível de complexidade maior. Portanto, vale dizer que esses cursos são importantes para as pessoas que pretendem fazer concurso, sobretudo determinados concursos que exigem mais sofisticação. O professor americano, o Ronald Dworkin, tinha um artigo brincando, dizendo o juiz tem que ser filósofo, é a pergunta que ele fazia. E no final ele dizia que sim, porque julgar e interpretar o direito complexo como ele é hoje em dia exige uma sofisticação maior, uma densidade maior. Então, sem prejuízo dos cursos que são mais esquemáticos, esses são complexos, porém a complexidade é devida. Entendi, perfeito. Bom, e para a gente encerrar então o nosso programa, professor, eu gostaria que o senhor me falasse um pouco sobre a questão do financiamento de campanhas políticas, né? Da possibilidade de empresas e pessoas físicas contribuírem financeiramente para partidos políticos. Nós teremos uma audiência pública, né, em breve, que vai tratar do tema. E me parece também que é um tema que envolve a separação dos poderes. Por quê? Esse também é um tema muito interessante, um tema que está na ordem do dia e envolve a organização dos poderes, envolve a conformação dos poderes, porque o que se pretende, o que se discute nessa ação seria uma limitação as possibilidades que a lei hoje em dia prevê de financiamento de campanhas políticas. Quer dizer, a lei em vigor autoriza que as pessoas físicas façam doações por um patamar pré-determinado, um percentual da sua renda, e que as empresas façam doações. A ação direta, que foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil e que será objeto que justificou a convocação da audiência pública pelo ministro Fux, que é o relator, trata dessa possível violação às regras do jogo democrático e à igualdade política essencial quando empresas muito poderosas financeiramente despejam uma quantidade muito relevante de recursos nas campanhas eleitorais. É difícil colocar essa questão em tese, imaginar que a priori é inconstitucional ou constitucional que as empresas façam doações. Aqui acho que há 2 pontos muito relevantes. O primeiro, discutir se as empresas têm um direito fundamental a fazer doações. E acho que a resposta é negativa, porque essas empresas não têm um direito inerente à participação política. Professor, muito obrigada pela presença aqui. A gente espera outras vezes em novas oportunidades. Muito obrigado, o prazer foi meu. Foi uma grande satisfação participar do Saber Direito. Satisfação é toda nossa. Obrigada a você também de casa pela companhia. E não se esqueça, qualquer dúvida, mande um e-mail para nós,
saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acompanhar as aulas pela internet e estudar também, claro. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê de novo na próxima semana. Tchau!